E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? O papo hoje, qual que é, mestre Lu? Esqueceu? Dúvida. Olha, é o vídeo mais visto da história do canal e é disparado o que mais as pessoas me mandam dúvidas. É algo que parece ser difícil, mas é fácil, é simples. E é natural. Você tá respirando? Todo mundo respira o tempo todo e na corrida não ia ser diferente. O papo hoje é respiração na corrida. Como que eu respiro enquanto eu corro, tio Maico, mestre Lu? É isso que a gente vai responder depois da vinheta. E amiguinhos, amiguinhas, vamos bater esse papo sobre respiração. Então, lembrando, não é inscrito no canal Corredores? Clica neste botãozinho, mestre Lu. Tem gente que assiste o canal faz anos e se esquece. Eu faço isso, assisto vários canais que eu não sou inscrito. Mas você é um cabeçudo, não seja cabeçudo igual esse goiano aqui. Se inscreva, aperte e ative o sininho, porque só assim você vai ser avisado sobre novos vídeos. O YouTube, ele tira aleatoriamente o sininho, sempre você precisa ficar esperto para ver se ele está desperto o sininho para te avisar, tá bom? Compartilha com o seu pessoal da assessoria, da família, aquela pessoa que você quer que mude de vida. E hoje, uma dúvida que, olha, assola principalmente, mestre Lu, quem começa a correr. É um negócio básico, parece incrível, mas eu lembro dos primórdios da minha corrida, era sim algo que consumia, eu não sabia como fazer, eu fui sim na internet pesquisar como fazer. Como respirar na corrida, Lu? Por que a galera tem todo mundo procura isso, né? Por que a galera tem tanta dificuldade como respirar na corrida? Por que é tão difícil quando mistura algo que a gente faz o tempo todo sem pensar, quando a gente mistura a corrida? Porque a gente tem esforço, quando tem o esforço a gente vai encontrar dificuldades, um monte de coisa vai acontecer e a respiração, você sabe quantas vezes você respira por dia, assim, por minuto, no dia a dia? Agora? Olha, do jeito que eu tô barrigudo aqui, deve estar respirando mais, porque para subir um lance de escada eu já quase morro afogado. Eu vou falar algumas informações importantes. Agora que a gente está conversando aqui, Marco, a gente respira entre 10 e 12, aliás, 10 e 15 vezes por minuto. E você sabia que tem diferença? Pessoas altas como você, que é mais alto do que eu, e pessoas mais baixinhas como eu, não tão baixinhas, mas isso tem diferença. A massa corporal faz diferença, tem muita coisa que interfere. E é por isso que as pessoas têm dificuldade. Por conta da capacidade física, do pulmão, do tamanho do pulmão. É a famosa caixa. Quando a gente começa a correr, é difícil, falta caixa, falta capacidade pulmonar. E olha que legal, o Michael falou de subir a escada, ele teve dificuldade porque ele passa a ter mais necessidade de oxigênio, de carboidrato, né, de glicose ali no sangue para ele poder movimentar os músculos. Olha o quanto é complexo esse sistema. E a gente vai tentar dar algumas dicas aqui hoje para eles, né, pro pessoal. Lu, o básico de tudo, né? Todo mundo fica naquela dúvida, boca, nariz, posso usar só um, posso usar outro. Respiração mais eficiente é inspirando, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Como que é essa história? Eu gosto de deixar a pessoa natural. In natura. Agora, por exemplo, a gente não fica pensando, vou respirar pelo nariz, soltar pela boca. Isso é natural. Quando você vai correr, você vai acelerar esse processo. Então a gente vai sair lá de 10 a 15 respirações por minuto, que dá em torno de 500 ml de ar que você vai circular ali em cada respiração, né? Vai entrar pelo seu corpo e vai sair, cerca de 500 ml. Isso pode chegar a 4, 5 e até 6 vezes mais esse valor, ou até mais, até em atletas bem treinados de elite, tá? E você não tem que pensar nisso não, você pode fazer de forma bem natural. Lógico que vai depender da intensidade do treino, se é um treino contínuo, se é um treino de tiro, tudo isso vai depender. Quanto mais exigente o treino, mais controle você tem que ter. E esse controle é justamente para não deixar a sua respiração ficar demasiada. É você ter calma, tranquilizar a sua respiração. É uma série de dados, de informações que a gente precisa ter para até que a gente chegue nesse ponto de exercer um controle sobre a respiração. E não deixar faltar o famoso fôlego, né, Maico? É verdade. Eu percebo que quando você está ofegante, se você procura pensar na sua respiração e forçar uma desaceleração, uma cadência melhor, respirar mais profundamente, aproveitando melhor,
você baixa, incrível, quando você monitora pelo relógio, até os batimentos cardíacos Baixa por quê? baixa. E você não necessariamente tirou o pé no treino, você simplesmente respirou de forma mais cadenciada, você parece que dá uma atenuada no corpo. Vocês viram que eu estou atento à respiração dele, hein? Vocês baixam por quê? Porque você deixa o trabalho muscular, que muitas vezes a pessoa tem aquela, sabe aquela pontada do lado aqui? Você já teve? Chamada de dor de lado, dor de viado Já em vi de algumas, tudo, dor de em lado, algumas dor de posições do viado. Brasil. Todo mundo já correu e já sentiu aquelas pontadas aqui embaixo. Respirar errado, né? Sabe por quê? Não. Sabe por que isso acontece? Não é só uma questão de respirar errado. Tem gente que força a respiração e daí força de forma errada mesmo. Mas se você deixar de forma natural, você pode ter essa pontada e é normal, gente. Não tem nada demais. Por que isso acontece? Porque nós temos músculos que são responsáveis por expirar e outros por inspirar. E esses músculos cansam, eles fadigam, assim como os músculos da sua perna, da sua panturrilha. Então, se você tiver com uma frequência alta, né, respirando muitas vezes, mais do que você tem condições de fazer um esforço natural, você pode ter fadiga desses músculos. Então, o músculo, por exemplo, aqui, ó, esses músculos do pescoço, eles podem fadigar, você pode ter dor aqui, ó, dor no ombro. Tem relatos, já viram um atleta, eu já vi atleta na maratona, acho que foi de Londres, atleta parando porque estava com dor do lado, atleta de elite. E é possível acontecer, fadiga muscular, músculo respiratório. Aí a gente tem que saber exatamente o que a gente vai esperar em cada tipo de treino. Treino intervalado, como que você faz um treino intervalado? Como que fica a sua respiração num treino intervalado? Fica louca. Difícil. Por isso que você faz um tiro, descansa, faz um tiro, descansa. Porque esse período de recuperação, de descanso, é justamente para você acomodar a respiração, fazer com que ela baixe. Desacelerar. Respirar fundo. Aí o batimento cai. Aí você vê aquele gráfico bonito, né? Desacelera, você percebe que vai ficando mais calmo. Aí você dá outro tiro. Fica mais calmo, dá outro tiro. Se você tentar manter a intensidade do tiro, você não vai correr naquela intensidade por muito tempo. Sim. Aí você tem os treinos contínuos, onde a respiração vai estar mais confortável. Fazer a Conrad tinha que estar confortável. Sim, claro. Senão o tio Michael não terminava. Você não fica esbaforido numa prova tão longa, né? Você já teve, a gente já participou de várias provas. Quando você está correndo lá na meio de São Paulo City, aí de repente você escuta o cara. Tem gente que respira alto pra caramba, né? Esse cara, será que vai durar muito tempo na corrida? Ali naquela prova, naquela intensidade? Você percebe que é uma respiração que está descontrolada, né? Sofrida. O cara não tem... Perdeu o controle sobre a respiração. Sofrida. Então esse nível é um nível que normalmente você não consegue manter durante uma prova longa. Não dá para você manter o tempo todo. Muitas vezes é a pessoa que vai parar, vai ter que descansar, é a pessoa que quebrou durante a prova. Olha que legal a respiração. A gente pode ter ela como referência para os nossos treinos. E ela está ali junto com a percepção de esforço. Ô Lu, e assim, eu já tentei, para mim funciona bem o nariz e boca, puxar, porque é justamente uma forma de cadenciar mais. Parece que quando você tá... Eu sinto dificuldade em respirar só pela boca, principalmente em dias frios. Começa a doer a garganta, começa a arder a garganta, né? Quando você faz o nariz e a boca, que é o tipo de respiração que a maioria acaba se encontrando, parece que já naturalmente você encontra uma forma de cadenciar. Puxa mais profundo, porque o nariz entra menos ar mesmo, então você é obrigado a puxar mais prolongadamente para vir uma quantidade de ar suficiente e solta mais forte. Nariz e boca, para mim, parece o ideal. Você pode se adaptar ao seu estilo, como você fez. Eu gosto de deixar a pessoa bem natural, até porque o ar ele vai entrar tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, se você deixar maxilar, né, a boca relaxada, você vai ficar com a boca um pouquinho aberta aqui. E quando você estiver correndo, você vai estar respirando pelos dois, vai estar entrando e saindo pelos dois. Então eu diria assim, quanto mais lugar para você entrar e sair o ar, melhor. Mas cuidado. Dá, bem, gente, pelo amor. Cuidado, né? Não precisa deixar sair muito ar também. Tem gente que fica peidorreiro quando corre. Agora, não deixe sair o ar por todos os orifícios também, gente. Dá uma segurada aí pra nós. Eu já vi gente correndo com a boca totalmente travada, né? Isso acaba exercendo até uma tensão muscular aqui. Tem gente que fica com dor de cabeça por causa de tensão na maxila, né? Maxilar, corre mordendo, né? Corre mordendo. E daí fica só restrito ao nariz. Não, relaxa. Corrida boa é aquela corrida que você está correndo com a expressão assim de tranquilidade. E você é algo natural, né? O nosso corpo, você vai fazendo, você não pensa, né? Eu percebo que eu corro com a boca meio aberta mesmo assim, né? E é gozado que quando se você tentar puxar o ar pelo nariz com a boca aberta, o ar vai vir pela boca. Você não consegue. Daí, com a língua, né, você forma que nem um estanquezinho, né? Você tampa, o ar...
aí você solta. Então é uma coisa natural, hoje eu não penso. Um negócio também que eu vejo muita gente comentando, Lu, é cadenciar. Cadenciar a respiração em função da passada. Isso é um pesadelo. No começo, você tem que pensar tanto que a corrida se torna um desgastante mentalmente. Então, como que eu fazia? No começo da minha corrida, eu fazia assim, ó, eu tinha que puxar, eu puxava em 2 tempos, soltava em 1 tempo, justamente porque o nariz vem menos ar, então eu precisava de 2 tempos para puxar. Então assim, ó, pé direito, uma pisada no chão, puxava metade. A outra pisada com o pé direito, puxava a outra metade. A terceira pisada com o pé direito, soltei. Então era assim. Isso eu tinha que pensar de um jeito, eu me perdia. Às vezes, se alguém cruzasse, se alguém me perguntasse a hora, ai meu Deus do céu, eu respirei uma, respirei 2. Isso era tão desgastante mentalmente, sim, tão trabalhoso. Gasta energia, isso. Deixa você estressado. Claro, ali. Até que em um determinado momento eu parei de pensar. Eu desliguei dali, eu continuei com nariz e boca, que para mim faz mais sentido, é uma coisa mais fácil para mim, mas eu parei de pensar. Então é natural que quando eu estou num treino de tiro fica mais acelerado, mas é nariz e boca conforme a minha necessidade de oxigênio. E vocês vão perceber o seguinte, a dica que eu dou para quem está iniciando é não se preocupe em querer desenvolver uma técnica. Você vai sofrer, como você falou, em tentar encaixar uma técnica, e isso vai tornar a sua corrida mais desgastante mentalmente, tudo. Você vai falar assim, putz, não está sendo prazeroso. Deixa o natural, in natura. E fazer treinos leves. Treinos onde você consegue conversar com o seu coleguinha do lado, ou conversar, formar uma frase, depois recuperar e formar outra frase. Isso é importante. Tem um meme na internet, um negócio engraçado, né? Que eles falam assim, se você está conseguindo conversar é porque você não está treinando direito. Depende do seu objetivo no treino. Depende do objetivo do treino. Talvez realmente num treino de tiro você não tem que sobrar fôlego para ficar conversando enquanto você larga o cacete aqui do lado do coleguinha, não. Sim. Mas num treino, num trotinho, no longão, de repente é um ritmo que vai te ajudar a cadenciar. Você tem que ficar nesse ritmo, porque se você ficar, como a gente falou aqui da prova, que a gente viu a pessoa sofrendo ali com a respiração, não está sendo prazeroso primeiro e a performance dela vai ser comprometida. Ela não suporta ficar ali muito tempo. Você sabe o que acontece quando você está respirando com muita frequência? Isso é uma reação do nosso corpo, é fisiológico, é metabólico. Tem um negócio no nosso corpo que é assim, ele vai sinalizar, Michael, isso agora é uma questão muito técnica, gente. Você atinge um certo limiar, que é passado o limiar 2, que a gente fala limiar anaeróbio, que é onde você vai fazer treino de ritmo, provas curtas de 5 até 10 quilômetros. Se você passar dele, a sua respiração ela vai ter um ponto chamado ponto de compensação respiratória, que a gente fala, num gráfico lá. E nesse ponto, você não fica muito tempo. Então, se você estiver hiperventilando, que é esse excesso de respiração que você não tem controle, ali você não fica muito tempo. É alguns segundos ou até minutos, dependendo da condição física da pessoa. Se for um cara bem condicionado, ele fica alguns minutos ali. Mas a pessoa que está iniciando, ela não fica muito tempo nesse ponto de compensação. E como vocês vão descobrir? Quem já fez teste ergométrico, vai lá, o Dr. Ricardo, ele vai colocar a rampa lá e você correndo. Chega uma hora que você tá com a respiração, não aguento mais. Sente que você vai morrer. É esse ponto. Então, se você chegar nesse ponto onde você perdeu o controle da respiração, que você vai sentir que você não suporta ali ficar mais 10 segundos, 20 segundos, esse é o ponto onde você passou do limiar 2, que é o limiar respiratório ali, né, fisiológico nosso, que a gente não vai conseguir manter a intensidade por muito tempo e o exercício está extenuante para você. É nesse ponto aí que você vai fazer o treino de tiro curto só. Aquele treino de 1 minuto e meio, 1 minuto, até 2 minutos, dependendo da pessoa. É nesse ponto. Respiração bem difícil, aí você vai ter que recuperar. Isso é fácil, batata, você tem uma referência agora da sua respiração. E é o treino que vai te dar o conhecimento do teu corpo. Você sabe, quando você sai fazer um treino de rodagem, sei lá, você tem que rodar 5, 10 quilômetros, você sabe que naquele ritmo de respiração você não dura. Você não dura. Depois que você começa a ter a vivência da prática da corrida, né, você sabe o que é um ritmo respiratório de tiro, que eu tenho que durar 800 metros, e vou ter 2 minutos para respirar lá, e o treino de 5 km, 10 km, longão. E o mais curioso, Mike, é o seguinte, que para você melhorar o seu pulmão, o seu coração, você precisa treinar em baixa intensidade, porque ali o seu coração e o seu pulmão vão ser
eficiente, eficazes. Eles vão conseguir trocar o que eles precisam trocar, que é o oxigênio, CO2, dar energia para você de forma eficiente. Se você estiver nesse ponto que eu te falei o tempo todo, você não faz isso de forma eficiente, você não se adapta e você nunca vai evoluir. Você vai falar assim, nossa, mas eu faço treino de tiro, não evoluo, eu faço treino de ritmo, não evoluo. Provavelmente você deve estar fazendo isso. Então, por isso que, para a grande maioria dos corredores, a gente precisa formar essa base de treino aeróbio de baixa intensidade, onde você conversa com o amiguinho. A gente vai fazer um vídeo ainda mostrando na prática essas estratégias, de estar conversando com alguém, mantendo um ritmo constante, deixando o nosso corpo se adaptar. E tem muita gente que me pergunta assim, cara, como você tem um batimento tão baixinho? Sabe por quê? Porque meu coração é eficiente. Quanto mais você treina, ele troca de forma eficiente. Quando você volta a treinar para provas longas, você fala assim, nossa, meu batimento está alto. Não é isso que acontece? Mas depois de um certo tempo que você vai se adaptando e ele vai baixando. Ou seja, tanto o coração quanto o pulmão vão se adaptando. Sua respiração vai ficando mais fácil. Você vai correr a pace de 6 com um batimento mais baixo e com a percepção de esforço muito menor. Sim, sim. Ô Lu, uma pergunta que me fazem muito também é assim, eu não consigo, não evolui minha respiração. É só o treino que vai te dar essa capacidade. Assim como você evolui do ponto de vista de eficiência dos batimentos cardíacos, cada vez você vai operar com os batimentos mais em baixa para o mesmo esforço que você fazia com o coração saindo pela boca, com a respiração é a mesma coisa. Sim, né? sim. Essa capacidade cardiorrespiratória. Mas nós temos que tomar cuidado com essa regrinha. Não é para todo mundo, viu, gente? Tem exceções. Não é que todo mundo vai adaptar o coração e ele vai bater menos. Então, o cardiologista pode até falar sobre isso, falar sobre isso. Porque tem pessoas que mesmo treinadas vão apresentar batimentos elevados, tá? Isso não tem mal nenhum. Mas normalmente o que a gente vai observar é o seguinte, treinou aeróbio de baixa intensidade, o coração adapta, ele vai ser mais eficiente, ou seja, ele bate menos para jogar mais sangue no teu corpo. Mas tem fatores que interferem na respiração, assim como no coração. Peso, idade, altura, como eu falei anteriormente, quanto mais alta a pessoa é, né, maior ela tende a ter um pulmão maior, uma capacidade pulmonar diferente. Então tem esses fatores interferindo aí que podem ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento da respiração durante a corrida. Eu até falei num outro vídeo, né, que assim, uma manha uma terapeuta, veja bem, não tinha manha nem... é boa, hein? Manha é do interior, hein? Manha. Quem não é de São Paulo não vai saber. Um macete, lógico que sabe. Mas, curiosamente, uma pessoa que não é da área da saúde, mas não é da área de educação física, mas a minha terapeuta, quando eu tinha minhas crises de ansiedade, ela me ensinou aquela respiração abdominal, né? Então você não respira estufando o peito aqui. No tronco, É aqui, é no abdômen, né? Com o diafragma, né? E quando, por exemplo, eu chego no topo de uma subida, que você tem aquela tendência a querer acelerar muito a respiração, eu tento pensar, então se é aquela respiração mais consciente, respirar com o abdômen assim. Isso naturalmente já me faz respirar mais profundamente. Então você vai conhecendo o corpo, mas em uma linha, né, Lu, assim, respirar, não tem muita ciência para respirar. Olha, tem que ser natural. Você falou de uma coisa muito legal. Eu uso essa estratégia também na hora que eu estou em treino intenso. Seja na subida, como você falou, ou no treino do tiro, ou no treino de ritmo. Eu uso essa estratégia do jogar o diafragma para baixo. Que a gente vê muito isso em yoga, muitas vezes. Isso aí é simples. Você vai... Procura aí, você está assistindo esse vídeo? Procura, tem um jeito que você respira, que é aqui no pulmão, vai estufar teu peito. E tem o outro que é a barriga, é a tua barriga que vai aumentar. Pode mostrar a barriga? Pode mostrar a barriga? Eu não consigo esconder, né? Eu não consigo mais esconder. De lado, é fazer isso aqui, ó. Isso. Tem gente que não consegue. Com o diafragma aqui, Tem gente que não consegue fazer isso. Mas é exercício. É exercício, vai ter que treinar. Mas tem gente que não consegue sincronizar, expandir o abdômen. Porque quando você faz isso... Fica igual o seu boneco. Igual o seu boneco, barrigudo assim. Isso aí você pode treinar assistindo televisão aí, ó. Quando você faz isso, você joga o diafragma para baixo e acaba tendo uma pressão aqui pulmonar menor. Olha que legal, hein? Então assim, mas resumindo, gente, para encurtar esse vídeo que já tá longo, mas assim, não tem que ter uma ciência. Cadência, conciliar com passada, tudo isso que vai te fazer pensar demais... dá para falar que tá errado, não precisa ser tão complicado. Respira, tá com vontade no começo, tá mais despreparado, quer respirar mais rápido, mais esbaforido, pela boca, só pela boca, beleza, conforme a preparação vir,
você vai encontrar a sua forma mais eficiente de respirar, puxando pelo nariz, soltando pela boca, forma mais controlada. Vem com o tempo, Lu. A dica, na verdade, que eu dou não é regra. Eu procuro a posição, né, a percepção, o jeito que você achar que você vai sofrer menos. Que você aguenta mais. Exatamente, porque se você estiver sofrendo, não vai ser uma corrida prazerosa, você vai falar que você não evolui, que você não progride, que o treino não está certo. Tem que adequar, esperar. Tipo de treino que eu vou fazer, qual é a respiração que eu vou ter nesse tipo de treino. A respiração muda de acordo com o treino e não pode sofrer. É isso, amiguinhos, amiguinhas, deixem as suas dúvidas aqui embaixo, que se eventualmente algo não foi respondido, a gente pode fazer outros vídeos focando em respiração, um campeão de pedidos aqui. Esse assunto... perguntas e respostas. Isso, vai, então deixa aqui, deixa o seu like aí, compartilha com quem você sabe que está sofrendo ao respirar na corrida. Falou? Valeu, beijo nas crianças, Jesus do coração. Tchau. Tchau.